Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Estamos alegres de poder estar aqui para juntos deixar uma palavra de Deus, amém? A igreja do Senhor. E estar juntamente com o missionário Duarte, sua esposa, né? Filho, toda a sua família, a igreja do Senhor, que está reunida, juntamente com a minha família, também com a Dinalda, que congrega conosco, e a todos os visitantes presentes. E que Deus continue abençoando a vida de cada um, amém, meus irmãos? Nesta noite. Eu quero deixar aqui uma palavra a nós. Até eu disse ao missionário, preparei algo ali para a nossa igreja. Na segunda-feira, reunião de obreiros, né, uma noite de comunhão, uma palavra voltada, né, para obreiros. Mas essa palavra também, ela vai ser direcionada a todos nós, amém, meus irmãos? Amém. Você visitante também, a todos nós. E eu quero primeiro ler o Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Vamos colocar de pé para bondade. E nós vamos descorrendo aqui pela Bíblia, amém, meus irmãos? Amém. O pastor nos falou que culto de ensino, né? Ensino. E é de muita importância a nós. É uma palavra que o Senhor tem colocado no coração. E trago aqui palavra de despertamento a nós também, amém, meus irmãos? Amém. Mateus, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 9, 35. Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém. Para nós iniciar. Depois os irmãos vai se assentar. Meu pastor, um fundo musical bonito serve? Pode. Meu amorzão, preparei. E depois os irmãos vão se assentar e nós vamos discorrer pela palavra, tá bom, meus irmãos? Que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Outras traduções dizem trabalhadores para a sua seara. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar por bondade. Meus irmãos, eu quero trazer a nós uma mensagem de reflexão para nós refletirmos acerca da chamada de Deus em nossas vidas, amém? Deus nos chamou para uma grande obra, né? Deus nos chamou com um propósito. Você crê que Deus te chamou para um propósito nesta terra? Chamou. Com um propósito. Aleluia. Deus nos chamou. Simplesmente você não veio ao mundo por um acaso. Não. Você veio com um propósito. Amém, meus irmãos? E eu quero trazer a nós, falar aqui um pouco aos obreiros também. E na minha introdução, eu li esse capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E no versículo 35, porque eu quero trazer aqui o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, amém, meus irmãos? E Jesus, ele sempre se preocupou sobre as necessidades, sobre as vidas que estavam sofrendo. Nós vamos ver nos Evangelhos de Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas, vários milagres, igreja? Vários milagres que Jesus realizou, milagres, curas, porque Jesus, ele tem compaixão, amém? Ele tem compaixão.
daqueles que o ouviam, daqueles que o seguiam. E nós vamos ver aqui que Jesus ele toma a iniciativa de caminhar, de percorrer. É claro que naquela época era um pouco diferente o cenário, dos dias atuais, dos dias de hoje. Mas Jesus, ele usou a sua forma de evangelizar, sua forma de orar pelas necessidades. Nós vamos ver que Jesus caminhava sobre os pés, para trazer a todos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e outros sim, algo mais, uma palavra de salvação. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver que Jesus, ele pregava o evangelho, a palavra do reino, e ele curava todas as enfermidades e moléstias, doenças, qualquer tipo de doenças entre o povo. E Jesus, ele observou aquela multidão, e ele disse aos seus discípulos que tenham compaixão dessa multidão, porque já estavam cansados. Olha só, Jesus viu que eles estavam desgarrados, Jesus viu que eles estavam sem destino, não sabia para onde ir. Por isso que Jesus ele teve um sentimento de compaixão para aquela multidão. Amém, irmãos? E sabemos que a misericórdia dele é muito grande sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E você pode ter certeza que nesta noite o Senhor tem lhe dado a oportunidade para você ouvir a palavra de Deus. Amém? Para você adorar a Ele, para você buscar a Ele. E essa oportunidade deve ser aproveitada. E Jesus viu aquela multidão que precisava de uma grande necessidade, porque a própria palavra diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Jesus veio para os doentes mesmo. Jesus veio para os cansados. Jesus veio para salvar aquele que muitos rejeitavam, aqueles que muito passavam de largo e não ajudavam. Mas Jesus veio nos demonstrar aqui que Ele veio para servir. Amém, irmãos? E dar sua vida em resgate de muitos. E nós vemos que Jesus deu a sua vida, na cruz do Calvário, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Por isso que eu sempre falo e enfatizo em dizer, no capítulo 3 do Evangelho de João, e versículo 16, que é um texto lá da Bíblia Sagrada, que deve ser sempre mencionado e ministrado, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E é claro que esta obra redentora de Jesus, ela continua nos dias de hoje. Aleluia! Ela continua nas nossas vidas, porque o próprio Jesus nos escolheu. Ele disse aos discípulos: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Olha só, Jesus te escolheu para que vades e deem fruto, e o vosso fruto ele permaneça. Amém, meus irmãos? Amém. Sabe por que a necessidade de nós pregarmos a palavra, necessidade de nós lançar a palavra do Senhor? Porque o próprio Jesus disse que a seara ela é grande, mas poucos são os ceifeiros, ou seja, os trabalhadores, o que trabalha em prol desta causa, em prol do Evangelho de Cristo. Amém? Há necessidade que temos, irmãos, não só aqui nesse ministério, na pessoa do missionário Duarte e sua família, que está desempenhando trabalho, que está aí nas ruas, que está pregando, nas portas dos hospitais, de supermercados, fazendo a vontade de Deus. Esse é o Evangelho a ser pregado, anunciado sobre os quatro cantos da terra. Há essa necessidade, mas vamos observar aqui que o missionário muitas das vezes está sozinho. Por quê? Porque falta trabalhadores, falta homens e mulheres
que venham abraçar esta causa, que venham ajudar, né? É como estender a mão amiga. Você pode falar, pastor, mas eu não tenho essa eloquência, eu não tenho essa formação de ministrar a palavra, mas você tem várias maneiras de ajudar, amém, meus irmãos? Você pode ajudar ofertando, contribuindo, orando, auxiliando o servo do Senhor. Então, nesta minha introdução, eu trago esta palavra à igreja do Senhor. Vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que não olhava as dificuldades, mas sim, Jesus percorria, Jesus ensinava, Jesus pregava, amém, meus irmãos? Aleluia! Aleluia! Aqui está o exemplo para nós, mas pode ter certeza, a seara é grande, né, missionário? Muito extenso. Esta obra aqui, ela está alcançando continentes, né? Continente africano, né? As crianças, a qual o missionário está trabalhando, a gente vê o esforço, né? Vendendo o almoço todos os dias, para alcançar vidas, irmãos. E a necessidade de ofertar também é importante, porque às vezes nós pensamos que não há necessidade, há essa necessidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, trazer a nós, irmãos, em nome do Senhor Jesus, a necessidade de ofertar, de contribuir, amém? Isso é de importância. Por quê? Porque todo investimento na obra do Senhor é maravilhoso, amém, meus irmãos? E é necessário isso para alcançar outras vidas, porque hoje, irmãos, nós precisamos de um bom som, né? Até o irmão usa a expressão aí do gogofone, Deus deu para ele uma voz maravilhosa, né? Uma voz abençoada que ecoa longe, mas é necessário o som para o servo do Senhor percorrer pelas ruas. A necessidade de manter esta porta aberta, de uma luz a ser paga, de uma água a ser paga, né? De tantas outras coisas que nós investimos para o trabalho do Senhor, aleluia, ser realizado, aleluia, não só neste ministério, mas aonde eu pastoreio também, onde outros pastores estão trabalhando. E pode ter certeza, você visitante que me ouve, nós estamos trabalhando por uma causa, irmãos, não por mim, não por missionário, não, mas é a causa do Mestre Jesus, é a obra do Senhor, é as almas, aleluia, é por você que aqui está, aleluia, por você que aqui está nos ouvindo. Então há necessidade, irmãos, de nós caminhar, de nós ser discípulo de Jesus, amém? De nós ser exemplo aqui nesta terra, e vamos rogar ao Senhor nesta obra, que mande trabalhadores, que levante trabalhadores para essa seara, aleluia, que levante homens, que levante mulheres para realizar o trabalho do Senhor. E eu creio que nessa noite o escolhido foi você. Por que você está? Porque você foi escolhido, viu? Não pelo missionário, não pelo pastor Mateus, mas você foi escolhido a dedo por Deus. Você pode olhar para você mesmo e falar: eu sim, é você. Deus usa, né, as coisas que para o mundo são insignificantes, né? Muitos não, às vezes nem valorizam, mas quando nós dá liberdade para Deus trabalhar nas nossas vidas, irmãos, fazer a vontade dele, Deus vai aperfeiçoando a boa obra dele na minha e na tua vida, amém? Aleluia! Então façamos enquanto há oportunidade, amém? Aleluia. Façamos enquanto é tempo. Aleluia. Vamos trabalhar para o Senhor. Aqui está um exemplo do seu pastor aqui da igreja, missionário Duarte, né? Um homem trabalhador da obra, da seara do Senhor. Tem demonstrado isso, não somente na teoria, mas sim tem mostrado também através da prática, né? Os pontos desta cidade, pregando a palavra do Senhor. Isso é louvável, missionário. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Por esse trabalho, né? Aleluia. E também no trabalho missionário, né? A qual essa igreja, né? A igreja 7, a qual estende-se ao outro continente, né? De muita necessidade também, né? Da necessidade não é de perto, a necessidade também ela é de longe, amém, meus irmãos? Eu volto a falar, esta obra, a seara é grande. O que representa a seara? Para os visitantes nos entender, às vezes falamos e não expressamos bem a palavra para ficar no seu entendimento. A seara, irmão, é a obra do Senhor, né?
Deus, ele fala por parábolas, nos ensinando, como se fosse o trabalho do agricultor, amém, meus irmãos? Como se fosse um trabalho agrícola, né? O trabalho agrícola é pesado, não é verdade? Ele é duro, né? Mas requer muita paciência também, né? No plantio, preparar o solo, plantar, cuidar, depois vem a colheita. Então a seara é aí ao mundo, né? E nós somos aí os frutos que vamos, né? Já foi colhido, os que vão colher, né? Vão ganhar para Jesus, para realizar esse trabalho na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. E sabemos que nós trabalhando para Deus, para o Senhor, Ele trabalha por nós. Amém, meus irmãos? Quando nós fazemos para Deus, Ele faz por nós. Você pode ter certeza disso. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Minha tradução diz inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Aleluia. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de cada um não é em vão, não é inútil. Irmãos, tem uma recompensa de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar para você nesta noite: todo aquele que tem chamado para servir no reino de Deus. Eu fiz essa pergunta na segunda-feira nossa, lá na congregação. Será que eu e você, nós somos obreiros aprovados por Deus? Amém, irmãos? E há uma orientação aqui que eu vou trazer a nós também, nessa oportunidade, meus irmãos, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Preste bem atenção. 1 Timóteo, capítulo de número 3, que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, viu? Se você deseja a obra do Senhor com excelência, maravilha, irmãos. Bênção de Deus. Não é pecado desejar ser um pastor, ser um pregador, ser um evangelista, ser um presbítero, diácono, ser servo na casa do Senhor. Não é pecado, amém, meus irmãos? Mas é excelente, é aquele que deseja a obra do Senhor. Voltando ao texto, diz: convém, pois, que o bispo seja, o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar, não dá novinho, nem espancador, nem cobiçoso de própria ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governa bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Amém? Aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo ao seu obreiro aprovado, por nome Timóteo. Irmãos, Timóteo, ele se tornou servo de Deus, se tornou crente durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós entendemos e vemos pela palavra que Timóteo foi um cristão de respeito, amém, irmãos? E Timóteo, ele era um jovem, mas um jovem de respeito em sua cidade. Timóteo também ele foi um representante especial de Paulo, foi filho na fé de Paulo, e Timóteo representou o apóstolo Paulo em várias oportunidades. Timóteo se tornou filho na fé de Paulo. Timóteo foi um jovem pastor, e a recomendação a esse jovem obreiro foi que ele viesse se esforçar, amém, meus irmãos? Então a necessidade de nós se esforçarmos na obra do Senhor, a necessidade de nós esforçarmos para cumprir o chamado de Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui para mim e para você. Você está me ouvindo nessa noite, amém?
Amém, irmãos? Amém. Não importa a sua idade, amém, irmãos? Não importa a sua idade. Deus, Ele pode te usar. Você crê nessa palavra? Aleluia. Não importa a tua idade. Seja adolescente. Nós vamos ver Samuel, né? Jovem Samuel ouviu a voz do Senhor. Pode ser adolescente, jovem, até mesmo um ancião já avançado em idade. Então ele vai falar para você: não deixe, não considere a sua idade que venha ser um impedimento para você realizar para o Senhor. Amém? Para você trabalhar na obra do Senhor. Então, meus irmãos, precisamos ter um esforço. Volto aqui a trazer a vida do missionário. O missionário sempre se esforça, na verdade, de ir, também às vezes a pé, de Uber, mas ele vai, através do esforço, cumprir um chamado de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas ele sabe que a recompensa ela vem do Senhor. Aleluia. A recompensa vem de Deus. E o nome do Senhor, ele é glorificado. Porque há muitos obreiros, há muitas pessoas que procuram a posição, mas nós devemos procurar a oportunidade para servir. Amém, meus irmãos? Servir, ser servo, porque o maior é o que serve. O maior é o que serve. Então nós precisamos servir. Então entenda, igreja do Senhor, que o ministério, ele não é simplesmente um título que eu levo de pastor, um título que eu levo de evangelista, um título que eu levo de presbítero, de diácono, auxiliar, diaconisa, ou seja, qual for esse título. Mas é um chamado, amém, meus irmãos? É um chamado de Deus para as nossas vidas, é um chamado para cuidar do povo de Deus. Como Jesus, eu li lá no Evangelho de Mateus, estava preocupado. Outra oportunidade nós vamos ver na segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Jesus teve compaixão uma vez mais da multidão, de todos aqueles que o seguiam. E Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho compaixão desta multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-las assim, para que não venha desfalecer pelo caminho. E não veja Jesus vendo a necessidade daquele povo, ao ponto de o povo trazer até a presença de Jesus cegos, aleijados, mudos, coxos. E Jesus, pelo seu poder e a sua graça e misericórdia, curavam todos, aleluia, e todos adoravam a Deus, glorificando Deus de Israel. E Jesus, preocupado também com a multidão, disse: esse povo já está comigo há 3 dias, eu não posso despedi-lo desta maneira, porque eles tinham que voltar para a sua casa, para a sua cidade. Naquela época a caminhada era de a pé. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus alimenta aquela multidão, irmãos, no cenário improvável, lugar deserto, na beira do mar, na praia. O que somente tinha era 7 pães, o texto diz, e alguns peixinhos. Mas Jesus multiplicou naquele milagre, aleluia, para alimentar aquela multidão. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? E deixa eu ministrar sobre a tua vida nesta noite. Se você crer nesta palavra, aleluia, Jesus, ele nos alimenta através da palavra, porque ele tem compaixão da minha vida e da tua vida. Por isso que nós estamos de pé nesta noite, pela misericórdia dele. Eu vejo nesta palavra como se olhando para mim, falando: Mateus, eu te ajudo nesta hora, mais um dia, mais um momento. Eu te dou força, eu te dou graça. Então, irmãos, não vamos desfalecer pelo caminho, amém, meus irmãos? Não. Jesus está contigo, amém? Amém. Então, Jesus é o maior exemplo, de cuidar dos necessitados, de ter a compaixão. E esse sentimento de compaixão, é se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo, é ajudar, é abraçar, seja através da oração, seja através do alimento, seja por diversas formas, que a igreja precisa cumprir esse propósito, amém, meus irmãos? Essa necessidade.
Mas para isso eu volto a repetir, a necessidade de todos, né, ajudar, contribuir. Irmãos, se você pode ajudar com uma cesta, ajude, né? Tenho certeza que há vidas que necessitam, que está me ouvindo, você que necessita ofertar, contribuir, pode ter certeza, né? A contribuição, essa ajuda vai servir de bênção na vida de alguém, amém, meus irmãos? E a Bíblia diz: é melhor dar do que receber. Se Deus tem lhe dado condição, aleluia, é bênção, irmãos, repare também, meus irmãos, ajude, contribui e oferte para o bem andamento da obra do Senhor, amém, meus irmãos? Eu tenho aqui algumas características que eu quero falar aqui também, que é importante para nós obreiros, e nós precisamos colocar em prática, né, sobre o obreiro aprovado. Eu disse aqui e volto a repetir: será que eu e você, nós somos um obreiro aprovado por Deus, amém, meus irmãos? meu Jesus. Porque eu disse, o ministério não é somente títulos, né? Não é somente um título, mas o Evangelho de Cristo é servir, amém, irmãos? O próprio Jesus é um exemplo disso. Ele disse: eu vim para servir, né? Muitos querem ser visto, né? Mas é diferente, nós temos que servir, amém, meus irmãos? Então serve ao Senhor com alegria, serve a igreja local, serve o seu próximo, serve a comunidade, amém, meus irmãos? Faça enquanto é tempo. E o obreiro aprovado, eu vejo que uma característica necessária que ele precisa ter para o nome do Senhor ser glorificado em sua vida: ele precisa ser humilde, e ele precisa ser submisso em sua vida. Uma palavra, né, que muitos não têm, que é a submissão, amém, meus irmãos? Ouvir a sua liderança. Eu tenho algumas anotações aqui que diz 1 Pedro, na palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitados aos mais velhos, sejam todos humildes, um para com os outros, amém? Olha só, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, amém, meus irmãos? Deus abate o soberbo, Deus abate o soberbo, dá graça ao humilde. Deus abate o soberbo, faz cair, né? Mas Deus, aleluia, ele dá graça, amém, meus irmãos? Aleluia, aos humildes. Glória a ti, Senhor. Então o obreiro aprovado, ele tem que ser humilde, ele tem que ter um coração de servo, amém, irmãos? Coração voltado para Deus, compromisso com a palavra, né? Humildade em seu coração, vida de oração, perseverar na presença do Senhor. Irmãos, e o verdadeiro obreiro, ele serve a Deus, ele serve a comunidade, ele serve a sua igreja que ele congrega, com fidelidade, aleluia, com gratidão, amém, meus irmãos? Amém. Você é grato, aleluia, nesta noite? Que sejamos gratos ao Senhor. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui, irmão, de servir. Olha o privilégio que temos, olha o privilégio que eu e você temos, de servir ao Senhor, de servir a comunidade, servir no seu ministério, seja aqui como missionário do Arte, seja um servo de Deus, amém, aprovado, aleluia, seja um servo humilde, seja um servo submisso, aleluia, um obreiro aprovado, ele busca agradar a Deus em sua vida. Então é de importância a nós, irmãos, sermos obreiros humildes, aleluia, na presença do Senhor, amém, igreja? Você pode adorar o nome do Senhor. Essa é uma mensagem, né, de ensino, e é assim mesmo, irmãos. Aleluia. A obra do Senhor exige, né, principalmente os obreiros, isso, né, ser constantes, ser firmes e sempre abundante na obra do Senhor, amém, meus irmãos? Muitos desistem pelo caminho. Nós vamos ver mais à frente aqui pelas dificuldades. Nós enfrentamos dificuldade todos os dias, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, amém, meus irmãos? Ele sempre tem uma palavra para nós de fé e esperança. Tem de bom ânimo, continue, não pare. O obreiro aprovado, ele tem um coração de servo, amém?
como já foi falado aqui também, né, o obreiro aprovado, ele tem compromisso com a palavra, amém, meus irmãos? É a palavra fiel, a palavra verdadeira. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, né, direcionando aqui os deveres aos bispos, aos diáconos, né, aos obreiros, que sejamos preparados, aleluia, na palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Então, é necessário a isso. Nós vamos ver que Aleluia. o obreiro que tem compromisso com a palavra, Aleluia. ele simplesmente não apenas prega a palavra, mas ele vive a palavra. Ou seja, ele vive aquilo que ele prega, amém? Ele vive aquilo que ele fala. Ele se dedica-se, né, ao estudo da palavra, a aplicar a escritura sagrada. Nós vamos ver no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, a recomendação a Josué. Josué tinha um grande desafio pela frente, conduzir, né, dar continuidade, né, ao povo. E a palavra veio a ele, né, no capítulo 1, depois você lê em sua casa, dizendo: não deixe de falar a palavra desta lei, de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, amém? Quase quer ser bem-sucedido aqui? Então, meus irmãos, busque a palavra do Senhor, amém? Dedique a palavra do Senhor, medita de dia e de noite. É uma recomendação para nós, é uma recomendação a você, obreiros, né? A nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É bênção Glória de Deus, né? Que nós possamos ser aprovados, né? Obreiros aprovados por Deus, né? Humilde, submisso, o obreiro com coração de servo para servir, para ajudar. E o obreiro aprovado, ele também tem que ter uma vida de santidade, amém, irmãos? De santificação. É um obreiro que nós sabemos que não dependemos da nossa força somente, né? Mas nós dependemos da direção de Deus nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Aleluia! E o diabo, o inimigo da nossa alma, ele veio a matar, ele veio a roubar, ele veio a destruir, né? É o papel dele, é roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, Jesus veio com propósito, amém, meus irmãos? Ele veio para nos dar vida, glória a Deus, e vida com abundância, né? Precisamos então manter a nossa vida consagrada ao Senhor. Foi louvado aqui da harpa, né? Minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Então precisamos consagrar o Senhor, buscar o Senhor constantemente, né? Almejar a presença do Senhor nas nossas vidas, para que nós venhamos estar de pé, amém, meus irmãos? Que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós temos que estar vigilante, né? Buscar a presença do Senhor, almejar estar na casa do Senhor, né? Almejar buscar a Deus, irmãos. É questão de sobrevivência espiritual, amém, meus irmãos? Muitos estavam desejosos hoje, até como eu, você hipócrita, onde está em casa, de descansar, uma chuvinha abençoada, tranquilo, vamos descansar mais não. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, né? E quando nós vemos na casa do Senhor, nos renova as nossas forças, amém, meus irmãos? Deus nos fortalece, aleluia. Deus nos dá graça, Deus nos fortalece, nos traz alegria, paz, para continuarmos nesta caminhada. Então, o obreiro aprovado, ele precisa ter uma vida de santidade, amém? Aleluia. Orar, sem cessar, continuamente, sempre buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5.
Oh, Eu Deus quero ler querido. aqui, primeiro livro de Tessalonicenses, Deus primeira epístola maravilhoso. do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo 17, nos diz: orai sem cessar. Amém, meus irmãos? Amém. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Para a minha vida e para a tua vida. Amém, meus irmãos? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, continuemos Aleluia. servindo ao Senhor. Então, o obreiro aprovado, ele necessita ter uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Uma vida separada, né? Para Deus. Separada para o Senhor. E o obreiro aprovado, ele persevera em meio às dificuldades. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 diz: você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Amém, irmãos? Nós vamos ver que Timóteo, ele sofreu. Por quê? Timóteo era um jovem pastor. E nós entendemos bem que seria difícil. Os mais velhos às vezes tratavam ele com, às vezes, com desprezo, né? Pela sua novidade. Ele enfrentou isso. Mas Paulo orientava Timóteo dizendo: suporte o sofrimento, faça a obra, Timóteo, do evangelista e cumpra o propósito do seu ministério. Amém, meus irmãos? Se o missionário Duarte fosse olhar para as dificuldades, ele não estaria mais aqui. Não é verdade, pessoal? Se ele fosse olhar para as dificuldades, ele não fazia nem o almoço de amanhã. Não. Né? Se a missionária, a esposa, fosse olhar para as dificuldades, né? Se fosse só reclamar, não ia conseguir. Mas eu deixo uma palavra ao missionário, a igreja do Senhor, esse ministério, suporte tudo isso. Faça a obra do evangelista, missionário. Amém. Aleluia. Cumpre o seu ministério, porque Deus é contigo. Amém, Jesus. Certeza, minha irmã, que os ministérios ele traz desafios. Viu? Nos traz desafios. Todos os dias eu tenho desafios ministeriais. Eu imagino. Eles chegam para nós, ele bate a porta, né? E até mesmo é a circunstância. Mas, irmãos, o obreiro aprovado, ele não desiste. Amém, Jesus. O obreiro aprovado, ele continua em meio às dificuldades adversas sobre a sua vida. Seja a falta de dinheiro financeiro, seja um recurso material, seja um recurso para a igreja, para a comunidade, para a sua família. Ele não pare, não desista, porque é Deus que cuida da tua vida e do teu ministério. Aleluia. Sabe por quê? Não foi o homem que te levantou, mas foi o próprio Deus. Amém. E quando é o próprio Deus, ele responsabiliza. O homem nos pode nos deixar, não pode nos virar as costas, mas Deus não. Deus age na nossa vida. Aleluia. Amém. Então continue. O ministério vai trazer desafio para Timóteo. Ele sentiu desprezo em sua alma por os anciões da igreja não respeitaram pela sua pouca idade, mas ele não olhou para isso, ele continuou, guardou a palavra. Então, irmãos, seja qual desafio que você tem enfrentado para realizar a obra do Senhor chamado Deus na tua vida, Aleluia. continuemos firmes e constantes. Amém, meus irmãos? Que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Aleluia. Porque é gratificante nós fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então continue, persevere, porque as bênçãos do Senhor
vai ser derramada sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então continuemos como um evangelista, um missionário de Deus sobre Santa Helena de Goiás, sobre aonde Deus colocar, onde você pisar a ponta do seu pé. Continue firme, faça a vontade de Deus na sua vida. Seja um porta-voz de Deus sobre a terra. Amém, meus irmãos? Amém. E Deus vai lhe conceder força. E pode ter certeza, missionário Duarte, que toda luta, toda provação, toda dificuldade, ela produz um crescimento nas nossas vidas. Eu creio. Eu sou prova disso. Todas as dificuldades, todas as lutas, não é em vão. É algo que Deus está nos preparando para algo maior. Amém, meus irmãos? Aí você pode pensar, eu vou cuidar de muita multidão. Glória, meu Deus. Não, irmãos, é de 1, de 2, de 3, de 4, 5. Né? Para muitos é visível a multidão. É bom, né? Mas Deus empregou uma mulher, né? Lá no Poço de Jacó. Foi. Deus parou para o cego à beira do caminho, que estava clamando, pedindo: filho da vida, tem misericórdia, né? Deus parou para uma mulher em meio à multidão do filho de sangue. Amém, meus irmãos? Então Deus irá colocar a situação na nossa vida, irmãos. Entenda que é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Cadê os obreiros aprovados na casa do Senhor nessa noite? Seja um obreiro aprovado. Seja uma mulher de Deus, irmãos. Você tem liberdade. Eu disse a um irmão esse dia, um obreiro nosso, falei: você tem liberdade para trabalhar, né? Tenho certeza que você tem espaço, tem missionário? Muito. Nós estamos profetizando lá na Assembleia de Deus Ministério Regado, cada crente, mas o crente ainda há lugar. Ainda há lugar, há cadeiras vazias. Ainda há lugar, precisa de obreiros, né? Proposita no teu coração nesta noite, amém, irmãos? O que eu posso fazer para ajudar a obra do Senhor? O que eu posso fazer para ajudar a comunidade? O que eu posso fazer para ajudar esse ministério, Obras em Chama? O que eu posso fazer para ajudar o missionário Duarte? Tenho certeza que há muito trabalho. Vou até nomear alguns aqui para te ajudar. Você pode entregar uma marmita, você pode vender um almoço, amém, meus irmãos? Você pode comprar um almoço. Pode divulgar no status? Isso, irmão, isso é muito importante. Pode irmão. colocar no PV de um amigo não crente? Isso. Pra às vezes ofertar. nós compartilhamos tantas coisas do mundo, né? E às vezes as coisas que nós somos participantes, né? Nós precisamos ajudar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Então eu deixo essa palavra a você, a igreja do Senhor. Glória. Sejamos obreiros aprovados. Aleluia. Humildes, submissos, servos preparados, que não venha só olhar para a posição e buscar posição, mas vamos olhar para as oportunidades, porque são muitas, e a oportunidade está aí para nós servir e servir com excelência. Amém, meus irmãos? Aleluia. Porque o servo, aquele que faz o que pede, ele se torna útil, né? Vamos fazer mais além, amém, meus irmãos? Vamos ter aquela visão missionária, né? Às vezes o pastor não precisa nem falar, mas o obreiro tem que ter aquela visão visionária. O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, eu posso ir para a igreja, eu posso ofertar, eu posso ganhar almas. É isso, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Está faltando aqueles obreiros que chegam, pastor, o que nós vamos fazer essa semana? Aonde nós vamos essa semana, pastor? Onde vamos visitar? Onde vamos fazer um culto? No Gogofone, pastor, missionário. Que horário nós vamos fazer aquela caminhada? Quando que nós vamos estar na presença do Senhor? Que dia que vai ser a oração, pastor? Que dia que é o culto da bênção? Que dia? Falta isso, irmãos. É um desejo, amém? Hoje, se nós colocar culto todos os dias, nós passamos vergonha na igreja. Verdade. Passa vergonha. Né? Muitos vêm na terça, acham difícil já vir na quinta. Imagina você colocar terça e quarta. Então, irmão, nós vivemos dias difíceis, mas aquele que persevera até o fim, como obreiro aprovado, amém, meus irmãos? Vamos perseverar até o fim como obreiro aprovado. Esforça-te para ser um bom servo de Deus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida o tempo
que já me resta, que já está acabando. Posso, pastor? É até as 20h22. Tem mais 15 minutos, 10 minutos, né? Vamos se colocar de pé, eu quero orar por você nesses minutos que nos restam. Aleluia. Orar pela tua vida, pelo teu ministério. Amém, Jesus. Amém por essa palavra, irmãos? Aleluia por essa mensagem, Pai. Glória a Deus. Eu quero orar por você, você que está fazendo a obra do Senhor, você que está lutando, né? Estou vendo aqui, esse é os eximistas, né? Sim. Muito bom. Que Deus vai levantar mais, né? Na obra do Senhor. Que venha prosperar essa obra, amém, meus irmãos? Amém. Você tem um desejo missionário? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu tenho. Você tem um desejo missionário? Vem à frente. Os obreiros do pastor missionário Duarte, cadê? Vem aqui à frente. Meu amor e a irmã Cláudia. Vem cá, irmã Cláudia. Eles são os obreiros aqui desta congregação, da sede, né? Que é extensiva. Pode ficar ali, eu vou orar por vocês. Aleluia. Tem alguém que está enfermo, que é uma oração específica? Você vai vir aqui à minha esquerda. Aqui. Tem alguém no nosso meio? Pastor, eu quero uma oração específica pela minha vida. Quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar, eu senti o desejo de servir ao Senhor, eu quero ser um obreiro, eu quero fazer a diferença. Tem alguém no nosso meio? Você pode vir à esquerda aqui, se tiver em nosso meio. Tem alguém? Não tem que é uma oração? Pastor, hoje eu estou enfermo, estou com uma dor terrível no corpo. Jesus pode te curar aqui nessa noite, amém, meus irmãos? Eu creio no milagre de Deus para a tua vida. Aleluia. Você pode vir aqui à frente. Glória a Deus. E eu quero orar e interceder por essas irmãs, os obreiros, por esta obra. E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Aleluia. Vou chamar a minha esposa, ela está orando. E eu vou estar impondo as mãos sobre a vida dessas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Nós vamos estar ministrando, aleluia, sobre esse povo, sobre esta igreja. O desejo, né, da obra do Senhor. Pode vir. Estou orando pela nossa irmã, pelo nosso irmão. Jesus vai fazer um milagre nessa noite. Então vamos orar. Abre o teu coração aí na presença de Deus. Deus. Aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus nós queremos te louvar e agradecer em tua presença, meu Deus, de nós podermos estar na tua casa, na tua presença. A paz está aqui, Senhor. Estamos orando, Senhor, uma oração específica para os obreiros, para os que servem na tua casa, as nossas irmãs, meu Pai, têm servido nesta obra, têm servido a comunidade. Pai, dê força, fortaleza para tuas filhas, graça, que toda seta, tudo aquilo que elas vão do Senhor venha cair por terra. A Pai, abençoe a pastora Inês, dê força, dê saúde à tua filha, meu Pai. Manifesta a tua graça, teu poder, teu refrigério, teu bálsamo sobre a vida dela, sobre o seu lar e sua casa, sobre a tua família. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, mais trabalhadores, Pai, dessa obra. Pai, porque grande a seara. Está aqui também, Senhor. Esse aqui também, Senhor, precisa de uma oração específica. Eu não sei, Senhor, o que eles necessitam, o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Senhor, se for enfermidade, que o Senhor nesta noite possa curar. Pai, não estamos em outro lugar a não ser a tua casa, a casa de oração. Pai, lugar de busca. Darabás, Brimião, Darabaio, Aribiaço, Decanta, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, se for porta aberta, abre as portas, meu Pai, na vida dessa família, Pai. Senhor, dá livramento, Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, o teu poder. Pai, também queremos orar, Senhor, estender para toda a igreja, abençoe esse povo, os visitantes, que a tua palavra venha cada dia mais arder nos corações deles, meu Pai. Senhor, abençoa também este casal que acabou de chegar. Manifesta a tua graça, o teu poder sobre a vida deles, Pai. Tu sabes, tu conhece. Abençoa o missionário, a sua esposa, a qual estão na frente desta obra, desse trabalho. Continua dando graça, entendimento, força. Pai, que não venha faltar, Senhor.
estratégia, que o Senhor continue sempre abençoando, sempre dando as coordenadas. Assim nós te louvamos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você crê, amém, irmãos? Amém. Vamos bater palma ao Senhor Jesus. Aleluia. Glorificar a Ele. Glória a Deus. Já vou devolver aqui a minha oportunidade. Obrigado, missionário Duarte, eu senti de estar aqui, né? Ele sempre tem cooperado conosco. E eu disse a ele lá na congregação: missionário Duarte, tal dia eu vou estar lá com o Senhor, né? E aprove esse dia, amém, meus irmãos? E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Viu? Então, Jesus é o caminho, né? Não há outro caminho, é o caminho, a verdade e a vida, amém, meus irmãos? Então, aqui é a oportunidade que nos foi dada. Eu quero agradecer, louvar a Deus, e que esta palavra fique no teu coração, que seja nos obreiros aprovada, amém, meus irmãos? Pode ter por certo que para Jesus nós não somos descartáveis, não. Ele olha para nós com um olhar de compaixão, amém, meus irmãos? Amém. E quando eu vejo aqui os irmãos, é como eu vejo cada um propósito, uma chamada de Deus, amém, meus irmãos? Para ser realizado sobre esta terra, né? Para ganhar almas, para pregar a palavra do Senhor, para louvar o nome do Senhor Jesus, amém? Então continua servindo ao Senhor firme e constante. Missionário, sua esposa, esta igreja continua firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, viu? Sabendo que o vosso trabalho não é em vão, Senhor. A recompensa, ela vem de Deus, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado.